Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oi, PVC, feliz véspera de Natal. Feliz Natal. Bem? Agora, Feliz Natal foi abalado hoje por essa declaração infeliz, lamentável, do presidente do Flamengo, num ataque a uma jornalista mulher. Que coisa revoltante, viu? Eu usei o termo deselegante e disse que era um eufemismo. Evidentemente é machista, misógino, porque a gente não viu. Você aí em casa que está ouvindo a gente pelo rádio, talvez você já tenha me visto o meu rosto assim. Mas nunca ninguém me chamou de narigudo, porque eu sou menino. Menino é mais difícil você dizer. Aquele narigudo, né? Enfim. Eu não queria nem usar a expressão porque acaba jogando de volta a expressão que não é para ser usada. Mas é muito doido, assim, ninguém nunca falou aquele não sei o que lá. Então, e aí tem dois pontos que são importantes nessa história, Carol. Primeiro que assim, foi um desastre do ponto de vista da comunicação, porque o Flamengo convocou uma reunião do Conselho para antevéspera do Natal, para comemorar a receita recorde de 2 bilhões de reais. E a gente só está falando de outra coisa hoje. E essa outra coisa hoje tem dois aspectos. Tem um aspecto machista, misógino, desrespeitoso, deselegante, com a jornalista Renata Mendonça, que é uma brilhante jornalista, e que tem nome e sobrenome, e que tem que ser tratada pelo nome e pelo sobrenome. Esse é um ponto central. O outro ponto é que a crítica que na verdade, o BAP, presidente do Flamengo, vestiu a carapuça porque a crítica doeu. O que foi que aconteceu? A Renata Mendonça foi no local de treino das atletas do Flamengo e mostrou as condições de trabalho que são muito ruins e comparadas com o masculino, então nem se fala. E aí ela mostrou, olha aqui o que está acontecendo nas condições de trabalho do Flamengo. Fez jornalismo, né? Fez o trabalho dela. Fez jornalismo, exatamente. E o BAP, ao citar, fica aí falando mal da gente, não é falando mal. Jornalista não fala mal ou fala bem. Posso falar mal quando eu dou uma coluna de opinião. Mas assim, quando você apresenta um retrato, um fato, uma imagem, isso não é falar mal, isso é retratar uma realidade. É disso que a gente vive. De mostrar o que está acontecendo. E foi isso que a Renata Mendonça fez. Na época, o Flamengo podia perfeitamente, se o Flamengo discorda, se o Flamengo julgasse que a imagem estava equivocada, que aquele não era local de treino, qualquer coisa, podia debater. Mas não, ele guardou isso 4 meses. Para depois falar como se fosse um desabafo dele contra uma realidade de alguém que estivesse falando mal do Flamengo. Ninguém está falando mal do Flamengo, está retratando a situação do futebol feminino do Brasil. E aí ele diz que tem que falar então para a empresa que ela trabalha para pagar 10 ou 20 milhões de reais. Mas o Flamengo está comemorando 2 bi de receita. Digamos então que o Flamengo não tenha ou que não queira ser o exemplo para o desenvolvimento do futebol feminino do Brasil. Digamos até, eu divirjo, mas digamos que o Flamengo pense que não tem que investir mais. Então você vai dizer, se você tem uma atleta em condição de trabalho, ela tem que ter condição mínima de trabalho. É só isso que tem que acontecer. Mas o ponto é, o Flamengo comemora uma receita de 2 bilhões de reais e diz que não pode gastar ou ter um prejuízo, entre aspas, de 1 milhão de reais por mês com o desenvolvimento de uma modalidade que precisa ser desenvolvida no Brasil. Então tem dois aspectos aqui. Tem um aspecto que é gravíssimo, o desrespeito, a deselegância, a misoginia com uma jornalista que tem nome e sobrenome, chama-se Renata Mendonça e é competente. Ponto. Não, e ela tava, o que ela mostrou ali, PVC, de falta de estrutura, não é assim, tem baixa... Não, era pia com água marrom saindo, exato. Era lodo, era lixo no campo de treinamento, era uma coisa porca. Não é só que uma estrutura ali mais simples, é uma situação insalubre em que as atletas estavam treinando. Foi isso que ela mostrou, né? Nós estamos falando de um clube que nas divisões de base, há 7 anos, teve uma tragédia porque não tinha condições ideais, em teoria, para o alojamento dos meninos. Não são comparáveis as situações, felizmente, mas eram condições insalubres, como você está descrevendo. Então, assim, são dois pontos. O Flamengo é um exemplo para o futebol brasileiro, porque é o primeiro clube a bater 2 bilhões de reais de receita.
Em vez de comemorar isso, nós estamos falando do episódio de machismo e da vontade de não dar condição de trabalho para atletas que vestem o uniforme do Flamengo de forma profissional. E aí responde com ataque pessoal a uma característica física da jornalista lamentável. Felizmente já teve várias manifestações, muitas mulheres do mundo do futebol aí se manifestando, muitas jornalistas, não só mulheres, né, homens também se manifestando, felizmente, porque também tem que se posicionar, porque não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? Um ataque como esse mina no trabalho do jornalismo como um todo, mas em especial das jornalistas mulheres que atuam nesse mundo tão machista que é o mundo do futebol masculino, né? Que é por isso que eu falei, assim, você pode perfeitamente olhar para o meu rosto e descrever qualquer característica física feiosa que eu tenha, mas as pessoas não fazem isso com um menino, com um jornalista homem, né? Esse é um ponto central. E a gente está num momento que é muito delicado, me meter numa seara que não é a minha, mas assim, o que está acontecendo no caso da Malu Gaspar. A Malu Gaspar fez jornalismo. Ela pediu que o ministro se manifestasse e que o presidente do Banco Central se manifestasse. E apontou, existe aqui um conflito de interesse. E aí você parece assim, você não pode falar porque o ministro foi antigolpista. Ou você não pode falar, ou você... Não é direita e esquerda isso. O cara pode ter ido perfeitamente bem no antigolpe e ir muito mal numa questão de ética da profissão. E eu não estou dizendo que foi ou que não foi, estou dizendo que assim, vamos tentar separar as coisas e entender com correção o trabalho de uma profissional como é a Renata Mendonça e como é a Malu Gaspar. É isso, nosso trabalho é questionar e apontar. PVC, como é que tá a sucessão na direção de futebol do Corinthians, hein? Tem um sinal de luz ali, mas não está nada sacramentado. Que amanhã eu venho para dar a notícia concreta que deve acontecer amanhã. A negociação com o Bruno Spindel não está sacramentada. Vamos ver o que vai acontecer. Fabinho Soldado saiu depois de fazer bom trabalho, mas estava sendo cozido em fogo brando nos últimos 6 meses. Bruno Spindel negocia com o Corinthians. Vamos ver se vai dar certo. Amanhã estarei aqui ao vivo para falar feliz dia de Natal e provavelmente ter a notícia do novo diretor de futebol do Corinthians. Então tá bom. PVC, boa véspera de Natal aí, boa ceia pra você e pra sua família. Tudo de bom, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã, Carol. Obrigado por tudo. Mas amanhã a gente tá aqui. Feliz Natal. Tá, pra você também. Um beijão. Um beijo na família. Beijo. Tchau. Intervalo. Voltamos já já. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo.